Quando você tem fome, qualquer coisa serve, mesmo se não te saciar. Quando você tem fome, qualquer coisa serve, mesmo se não te saciar. E fome aqui, tá? Não é só comida, não. É tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você precisa. Eu tô falando comida porque é fácil de materializar. Tô aqui tomando meu chima, organizando as questões da minha rotina, né, da minha vida como empreendedora. E me veio essa metáfora. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com comunicação. E comunicação para mim tem que ser uma comunicação que funcione, né? Que passe uma mensagem de fato. E aí eu gosto de usar essas figuras de linguagem, né? Então aqui, cuidado quando você está com fome. É tipo aquela dica que as pessoas falam assim, ah, não vai para o supermercado com fome, não vai para o supermercado com vontade de comer. Porque muito provavelmente você não vai fazer compra direito, que era o objetivo principal, e você vai sentir fome, vai passar mal, vai querer comer qualquer coisa, e não vai ser dentro da tua rotina, enfim. Esse fome nesse sentido, sabe? E aqui a fome mesmo, que eu quero trazer para vocês, é a fome emocional. O que é a fome emocional? As tuas carências, as tuas dores, os teus traumas, aquilo que é o teu profundo, aquilo que é o teu íntimo, aquilo que é você de fato. Porque antes da gente ser o que a gente vê no espelho, a gente é as nossas emoções. Nós somos as nossas emoções. Emoções que nos moldaram, que nos construíram, que de alguma forma permitiram que a gente sobrevivesse até esse momento, até hoje, até essa segunda-feira. Os áudios de segunda-feira, eles têm um objetivo de te fazer se organizar para a semana. Um objetivo de te fazer focar na produtividade da tua semana, mas uma produtividade humanizada, uma produtividade que vai interferir no teu pensamento, na tua postura e na tua comunicação. E isso, consequentemente, vai afetar de forma positiva, é para afetar de forma construtiva as tuas relações, os teus resultados, o teu trabalho e todas as versões que você é. Então, cuidado quando você procura comida, se você está com fome. E essa fome emocional, ela está sendo muito bem sustentada pelo marketing, pelo mundo digital, pelas propagandas, porque as pessoas sabem muito bem trabalhar com as nossas dores e com os nossos desejos, mas elas principalmente estão focadas em se apropriar das nossas dores. E se a gente está frágil, se a gente está sedento, se a gente está com sede, se a gente está com fome emocionalmente falando, qualquer coisa vai servir sem nos saciar. E vai nos servir sem nos saciar, muito provavelmente a curto prazo. Então observa no teu contexto, no teu cotidiano, aquilo que você está usando para saciar a sua fome, mas que não está saciando e está te sustentando somente a curto prazo. Porque assim, se a gente quer um corpo saudável, se eu quero ter músculo, se eu quero ter uma saúde de fato, eu não vou conseguir essa saúde do dia para a noite. Eu vou precisar sustentar uma rotina, eu vou precisar sustentar uma alimentação, eu vou precisar renunciar a determinadas coisas da minha dieta, determinados hábitos, para que eu consiga chegar no alvo a médio e longo prazo, que é ter saúde, que é ter, né, um corpo saudável. E não tô falando de músculo aqui não, gente. O músculo que eu falo é o suficiente para levantar do vaso sozinha quando eu tiver meus 70 anos, 80 anos. Eu digo saúde de fato, uma saúde interna, né? Saúde por básico, pro arroz e feijão, sabe? Então, assim, se eu estou com essas fomes emocionais que não foram supridas durante a minha infância, não foram supridas dentro da minha família, não foram supridas dentro da minha casa, supridas conforme a minha visão limitada. Porque quando a gente trabalha comunicação aqui, a gente trabalha muito uma comunicação que é uma comunicação que existe, né? Que é uma comunicação que nós precisamos criar desde a barriga da nossa mãe. A gente dava um chutinho, a gente dava um soluço, a gente mexia, sabe? Aquilo ali já era uma conexão, já era uma comunicação. E aqueles movimentos que a gente fazia, a forma com que a gente se comportava dentro da barriga da nossa mãe já era reflexo do contexto em que ela estava vivendo, do contexto da relação, do relacionamento dos nossos pais. Isso já era uma comunicação. E é uma comunicação que a gente não se lembra, porque ali a gente ainda não tinha uma consciência, a gente ainda não tinha um raciocínio, né? E dali da barriga até ali os nossos 5 anos, essa falta de raciocínio, essa falta de consciência, essa falta de malícia, elas de alguma forma afetaram a forma que a gente construiu as nossas emoções, as nossas experiências e vivências, e afetaram de forma no sentido de que a gente
não conseguia perceber de fato o que, que era aquela experiência, não conseguia perceber de fato o que, que era a postura daquelas pessoas, porque ali a gente não tinha maturidade emocional. Mas mesmo sem maturidade emocional, a gente era obrigado a sobreviver àquelas circunstâncias, a gente era obrigado a sobreviver àquelas experiências. Então, de forma bem resumida, essa comunicação que sempre nos acompanhou e sempre vai nos acompanhar, ela passou por várias fases de desenvolvimento até que a gente chegasse aqui na vida adulta. Só que na vida adulta, muitas das experiências que foram sendo construídas lá naquela fase imatura, naquela fase infantil, naquela fase precoce, vão nos afetar hoje na vida adulta porque elas não foram digeridas, porque elas não foram tragas à luz, né, de certa forma, assim, com clareza para a gente entender o que, que era realmente grave, o que, que não era grave, o que, que era grave aos olhos infantis, o que deixou de ser grave aos meus olhos como adulta. A gente não faz essas separações, a gente não cria esses filtros porque a gente não é ensinado a fazer isso. Então, o que, que acontece? Quando eu falo de fome emocional, eu estou falando exatamente daqueles episódios, daquelas experiências que foram gerando essa fome e essa sede emocional de afeto, de reconhecimento, de aprovação, de incentivo, de apoio, que nos faltou durante várias dessas experiências, durante várias dessas fases. E por nos faltar, nos deixou com fome agora na vida adulta. E se eu não olho para essa fome, se eu não identifico a raiz dessa fome, a causa dessa fome, eu vou me entupir de coisas, eu vou me entupir de relações, de relacionamentos, de cobranças, de expectativas, tentando saciar essa fome que não vai ser saciada dessa forma, porque esse não é o nome da fome, sabe? Essa não é a razão da fome, essa não é a verdadeira motivação da fome, não é simplesmente eu botar algo dentro da minha barriga. Eu preciso colocar algo dentro da minha barriga que tenha uma qualidade, que tenha um número X de calorias, sabe? Que tenha um sustento de fato, para que eu possa me saciar. E aí essa falta de saciedade vai fazer com que a gente continue sempre buscando nos alimentos errados, né? Sempre buscando as fontes erradas de sustento para nos alimentar. Isso vai fazer com que a gente adoeça em todas as áreas da nossa vida, porque a gente não está sendo saciado, de fato, na nossa fome, né? A fome raiz, que é a fome emocional. Então, que nessa semana você observe o que que você está usando para saciar a tua fome, o que que você está colocando no lugar daquilo que poderia estar saciando a sua fome. Sua fome é de um reconhecimento, a sua fome é de um acolhimento, a sua fome é de um apoio, a sua fome é de uma valorização, a sua fome é de pertencimento, de se sentir vista, de se sentir acolhida, de sentir que as pessoas reconhecem o teu trabalho, reconhecem a tua força, reconhecem a tua história. Qual é o nome da sua fome? Tenta buscar, tenta observar. Peraí, quando me falta o cliente, o que, que realmente está me faltando? O que, que realmente me incomoda quando a minha agenda é alterada? Quando a pessoa desmarca? Quando o meu marido não me vê como eu gostaria? Como o meu filho não me valoriza como eu gostaria? O que, que realmente tem por trás desse incômodo? Qual foi a primeira vez que isso me incomodou? Quando você conseguir começar a se lembrar das primeiras vezes que esse incômodo surgiu, você vai estar conseguindo chegar na raiz da sua fome. E quando tu chegar nessa raiz, mesmo que doa, mesmo que incomode, não foge dela não. Olha para ela, sabe? Abraça essa fome, acolhe essa fome, porque no momento em que ela surgiu, você não tinha condições de se acolher, você não tinha maturidade de se acolher, você não tinha consciência de como se acolher. E agora você está construindo isso, então agora você é capaz de acolher e muitas vezes você é capaz de entregar para aquela criança que você foi, que gerou aquela fome, algo material, algo emocional, algo que vai satisfazer de fato a raiz da fome. E quando você começa a saciar essa fome, que é a gente que vai saciar ela, não é o cliente, não é o marido, não é o filho, não é o nosso trabalho que vai saciar essa fome, é a nossa identidade, é a nossa consciência de quem a gente é, mesmo com tudo que a gente já foi e já passou. Quando a gente começa a saciar essa fome, aí sim, aí a gente começa a escolher melhor o nosso cardápio, a gente começa a escolher melhor os nossos ambientes, a gente começa a escolher melhor as nossas amizades, a gente começa a escolher melhor aquilo que realmente faz brilhar os nossos olhos, aquilo que aquece o nosso coração. E a fome de verdade, ela é saciada. E quando a gente está sem fome, a gente tem força. Quando a gente sacia a nossa fome, a gente tem disposição, a gente tem criatividade, a gente consegue olhar ao nosso redor e ver oportunidades, porque a gente está com a barriguinha cheia. Sabe aquela barriguinha cheia? Tipo lanche de vó, sabe aquela comida de afeto, aquela comida que tem sentimento junto? Quando a gente come ela, como é que a gente se sente?
Essa é a raiz da tua fome. Na hora que tu começar a alimentar a raiz da tua fome, vai ser essa sensação que tu vai ter. De você conseguir sentir os detalhes. Gente, eu lembro do cheirinho do bolo que eu comia na casa da minha avó. Eu lembro do cheirinho do café da casa da Bisa. Eu nem tomo café, mas aquele cheirinho de café era tão gostoso. Aquilo ali saciava a minha fome emocional sem eu saber. E é tão acolhedor quando a gente sacia a nossa fome de fato. Então, o meu desejo para você essa semana é que você tenha a oportunidade de saciar essa fome. E isso aqui é só uma degustaçãozinha do que vocês vão ver dentro dessa comunidade. Eu precisava trazer isso para vocês. Eu precisava começar essa semana diferente para vocês entenderem qual é o ambiente dessa comunidade, onde vocês estão entrando, o que, que vocês estão investindo. Sabe, vocês estão investindo na saciedade da fome emocional de vocês. E contem comigo para isso. Contem comigo. Esse áudio ele vai estar disponível para a gente poder compartilhar. Se você ainda não está dentro da comunidade, eu te convido a fazer parte da comunidade Aprenda Constelando. Vai ter um link disponível para você se inscrever. Entre em contato com a gente nas redes sociais, @iribonfim, e que a gente possa se dar a liberdade, se dar a oportunidade de saciar de fato a fome, né? A raiz da nossa fome, que é emocional. Assim, a maioria das vezes essa fome vai ser emocional. Então, que a gente tenha a oportunidade, né, de saciar a nossa fome emocional com aquilo que de fato vai nos saciar, vai nos alimentar, vai nos dar disposição, vai nos dar a empolgação para a gente viver a vida que está aqui para ser vivida. E contem comigo para isso. Beijo grande.